Um segundo ponto é os nossos valores, ou seja, aquilo que nós achamos certo ou errado, feio ou bonito. Por exemplo, meu cabelo, vocês falaram que tá bonito. Isso é um esquema de valores. Mas talvez em algum lugar do mundo eles achem o meu cabelo feio, né? Sei lá, meio, não sei, feio. E as percepções. Como você percebe um determinado fenômeno. Por exemplo, nós olhamos para o céu e tem um avião passando, o que você pensa? Tem um avião passando. Nem pensa muita coisa, né? Tem um avião passando. Agora imagina que você está vivendo numa tribo que nunca entrou em contato com tecnologia, que nunca entrou em contato com civilização, e você vê um avião passando. O que é aquele avião para você? Ele é um demônio, é um ser mítico, é um dragão do Harry Potter. Aliás, existem muitos estilo Wesley Safadão. Não acredito, gente. Não, vou cortar o cabelo agora, gente. Vou lá pegar a tesoura. Pegou pesado, né, professor? Não, acabou com o meu sex appeal, gente. Meu Deus do céu. Bom, tô até desconcertado. Ficou desconcertado, professor. Acabou, gente. Me desmontou igual um boliche, sabe? Tô me sentindo um pino de boliche depois de receber uma bolada. Enfim, mas aqui, por exemplo, é uma percepção. Eu não percebo esse cara como... Eu achei com cara de samurai. Samurai já melhorou, já. Samurai é guerreiro, samurai tem honra, samurai corta a cabeça dos outros, né? Bom, então aqui, em suma, ideias, valores e percepções. Ou seja, o que você coloca como objetivo e meio, né, na sua vida, as avaliações que você faz na sua vida sobre algo ou sobre alguém, e também as percepções, como você percebe os fenômenos. E aqui, o primeiro ponto que eu trago em relação à cultura é que toda cultura é aprendida, ou seja, ninguém faz cultura sozinho. Você precisa de pelo menos 2 pessoas para você ter uma cultura. E o aprendizado cultural, gente, ele se dá de maneira, como nós somos seres culturais, se dá de maneira muito natural. Basta você conviver com outro ser humano. Um exemplo é a linguagem. Se não existe nenhuma complicação cognitiva, nenhum impedimento, toda criança com pelo menos 4 anos já tem que ter um grande repertório linguístico. E esse repertório ele é adquirido naturalmente. Basta a criança ser colocada perto de um falante. Agora, se você colocou perto de sei lá, um inglês, ele vai falar inglês. Se você colocar perto de um japonês, ele vai falar japonês, né? Um exemplo interessante que eu dou é a questão do sotaque. Quando eu vim morar aqui em Curitiba, todo mundo me falava, você não é daqui, né, professor? Esse sotaque aí de paulista feio. E eu falava, mas que sotaque? Eu tô falando normal, né? Não tem nada. Enfim, hoje eu encontro muita gente que eu conheci antes e o pessoal fala, nossa, mas você perdeu o sotaque, né? Caramba, como isso aconteceu? Eu não sei. Eu não sei nem identificar o sotaque que eu tinha e eu não sei nem identificar como esse sotaque se perdeu. Mas isso é um nível de transmissão cultural. Deixa eu anotar aqui o nome da Andressa Rodrigues. Para tirar ponto dela aqui. Falou que o meu cabelo é Wesley Safadão. Não, vai... professor! Já era. Bom, tô brincando, gente. Mas ficou bom, professor, ficou bom. É uma maneira de elogiar. Pronto, entendi. Legal. Bom, então, já que a cultura ela é aprendida, ela é compartilhada através das nossas interações, através das nossas experiências, nós trocamos as nossas bases culturais, nós trocamos a nossa visão de mundo, a nossa forma de falar, as gírias, né? Aqui eu dou um exemplo. Uma vez eu fui fazer uma assessoria em um shopping, em uma loja, enfim, era todo mundo muito jovem, era todo mundo muito garoto, e eu quis quebrar o gelo e eu fiquei brincando com eles, assim, tudo eu falava, what's up? Eu falava para eles, enfim. E depois de um tempo, eu voltei a esse shopping, tava tipo o shopping inteiro falando WhatsApp. Era a moda do WhatsApp. Então aqui eu não só
fiz parte dessa cultura, como eu também compartilhei uma criação cultural que se tornou hegemônica. E todo mundo é capaz de fazer isso, na verdade, né? Nós não somos reféns da cultura. Ao mesmo tempo que nós vivemos sobre uma égide cultural, nós somos também potenciais criadores da cultura. Cara de samurai, eu tô só vendo se não aparece mais comentário do meu cabelo. Olha, só nota cortando aqui. Um outro ponto importante são os símbolos. A cultura humana, ela é toda baseada em símbolos. Por exemplo, o que é isso, gente? Aqui, ó, 2 dedinhos. Paz? Paz e amor. Vocês estão dizendo, mas ok, é um Ok. símbolo, né? Se eu for em Botsuana, no meio dos caçadores e coletores, eles vão achar que são 2 dedos, talvez um alimento, alguma coisa. Assim é joinha, assim é negativo. Aliás, até as minhas próprias palavras que eu estou dizendo, se não fossem dotadas de significado simbólico, ia aparecer um bicho só uivando, rosnando, sem vocês compreenderem nada, né? Aliás, a nossa vida inteira, ela é balizada apenas por símbolo. Pergunto, gente, que horas vocês acordam? Vocês têm hora para acordar? Alguém acorda cedo aqui? Ó, colega aqui. 6h30. Meio-dia, Crazy. 6h30. 6h30. Olha só, 6h30, gente, tá o galo tocando, mas aqui Nem é me um fale. símbolo, né? Nem existe a hora, para falar a verdade. Nós criamos um recorte temporal de hora, e esse recorte é tão significativo que a gente baliza a nossa vida inteira. Tem hora para tudo, tem hora, tem 6h30 acorda, 7h30 começa a live do professor. Aliás, gente, hoje, 22 horas, CNN, debate das eleições americanas. Gente, eu sou fascinado por debates norte-americanos, principalmente quando tem Trump e Joe Biden. Vai sair, faísca para todo lado. Vamos, gente, rezem para minha filha dormir bem cedinho, para eu ficar bem tranquilão, gente, no sofá. Gente, uma menina terrorista. Eu não sei mais o que fazer, gente. Já quebrou meu teclado hoje aqui. Gente, mas é saúde, não é verdade? Quando a criança começa muito com essas coisas, tudo saúde. Então, em suma, nossa cultura é baseada em símbolos. O semáforo, por exemplo, que é um símbolo mais abstrato que aquilo, é só uma cor e você entende o significado, né? Verde é para andar, ou ainda como a gente se comunica no trânsito. Você não grita, tô indo para lá, você dá seta. Se bem que aqui em Curitiba dá mais ou menos, né? Mas nossa comunicação e nossa integração no mundo, de maneira geral, ela é simbólica. Um outro ponto a dizer que a cultura ela é toda integrada. O que é integrada? Se a gente estivesse em sala de aula, eu ia pedir para todo mundo levantar a mão, olha que delícia, né? E um dar a mão para o outro, e eu ia lá e ia começar a puxar um e outro, e vocês iam cair para frente, cair para trás. A cultura, ela é assim também. Uma mudança cultural vai desencadear outras mudanças culturais, como, por exemplo, a tecnologia. Quem aqui, por exemplo, digita os trabalhos da faculdade numa máquina de escrever? Isso não existe, né? A partir do momento que houve a inovação do computador, a máquina de escrever se tornou totalmente trivial. Agora imagina, gente, tem um neurocientista brasileiro chamado Miguel Nicoleles, que diz que em mais ou menos 20 anos vai ser possível fazer download e upload de coisas que passam na sua mente. Ou seja, você nem vai precisar escrever no teclado. É só você imaginar e aquilo vai sair. E isso vai gerar, evidentemente, outras mudanças culturais, né? Com o avanço da internet, por exemplo, quantos casais não se estabeleceram, quantos negócios não se estabeleceram. E um outro exemplo é a própria pandemia da Covid-19, que, de um lado, né, ceifou mais de 1 milhão de vidas no mundo, mas, do outro lado, promoveu uma mudança muito radical, né, no estilo de vida das pessoas. É máscara para todo lado, é lockdown para todo lado, várias mudanças, né, que já estavam em curso, como, por exemplo, a digitalização da economia se tornou muito mais robusta, ou seja, uma única mudança
um morcego que eles estavam vendendo para o cara fazer sopa, desencadeou mudanças, né, na vida de praticamente 7 bilhões de pessoas, né? Isso que mudança, o poder da integração. Não obstante, a cultura ela é dinâmica, ou seja, ela está sempre em movimento. E aqui eu pergunto a Fátima de novo. Fátima está faladeira. Eu pergunto, Fátima, os cortes que você fazia de cabelo há 16 anos atrás são os mesmos de hoje? Igualzinho? Não. Não, né? Houve uma nova leitura, mas a mesma referência. A referência pode ser a mesma, mas você faz um bang novo, né? Um exemplo que eu dou, Fátima, eu achei uma foto, aliás, eu preciso procurar aqui de novo, uma foto do meu pai, gente, um cabelo mullet até o meio das costas, aqui em cima arrepiadinho, sabe? Uma calça... não, muito pior, eu não sei nem dizer o que era aquilo lá. Uma calça branca apertada com uma boca de sino desse tamanho, um sapato plataforma, uma camisa roxa de cetim brilhante. Roberto Carlos? Sei lá, meu, medonho. E era um sucesso. E um bigode que cobria a boca, assim, ó, de policial americano. E eu fiz até uma videochamada, falei, pai, olha como você era bizarro. Aí ele falou, bizarro nada, eu era o pegador. Enfim, né? Eu falei, meu Deus, né? Onde que a minha mãe estava com a cabeça, né? Meu Deus do céu, né? Mas o fato né? Esse é o dinamismo, né? Ó, quem era o top, né, no passado, ele se torna o brega, né, no presente, e com certeza os nossos filhos, os nossos netos, no futuro, quando observarem, né, as nossas fotos, os nossos vídeos, eles vão achar que nós éramos medonhos também, né? Isso é a mudança, a inovação. Um exemplo, já viram aquele aplicativo, o Spotify, né? Um aplicativo de música, e ele gera, eu estava mexendo hoje, ele gera top 10, né? Do que é mais tocado. Imagine o Spotify da década de 80 ou de 70 e o Spotify de hoje. Não vai ter nada a ver, né? Não só os artistas vão ser diferentes, mas os estilos vai ser diferente. Tudo muda, né? Se bem que a Fátima disse um ponto importante. Tudo muda, mas muitas das referências permanecem as mesmas, né? Mas com releituras, né? Ou seja, se você tem aquela coisa velha lá, que você acha que não vai usar nunca, guarda, né? Porque talvez chegue um dia que, voa lá, né? Vai estar bombando. Se bem que essa calça do meu pai... Essas calças de antigamente que os homens usavam, hoje são as calças flare que as mulheres usam. Calça flare, é verdade. É a mesma coisa. O sapato plataforma são a Anabela, que a gente usa hoje em dia, que é o solado mais alto. Então, houve uma releitura, mas a referência ainda é a mesma. Ou os modistas estão sem criatividade, né? Fica buscando coisas lá de... Tem isso também, né? Sem criatividade. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo, uma hipertrofia de muita informação, às vezes torna a gente bloqueado. A gente não sabe bem o que fazer. Às vezes é mais fácil criar com falta de referência do que com excesso de referências. Então, vamos ver. Então, a cultura ela é aprendida, ela é compartilhada, baseada em símbolo, integrada, dinâmica e, por fim, toda cultura ela gera uma subcultura. Quanto maior é a cultura, quanto mais complexa, mais haverão subculturas. E o que é uma subcultura? É um grupo funcional que tem variáveis que o distinguem dos demais grupos, mas que estão em grupos maiores, né? Vou dar um exemplo: os punks, a cultura punk. Você em todo o centro, né, das grandes capitais, você vê os punks. Eles se vestem de uma forma diferente, tem moicano, tem arrebite, tem não sei o que, tem uma forma de falar, mas eles fazem as mesmas coisas que as outras pessoas fazem. Eles também votam, eles também pagam imposto, eles também falam português, eles também moram em algum lugar, eles comem, eles dormem, né? Aliás, gente, me ajudem a lembrar
aqui. Tem um negócio, quando eu vim morar aqui em Curitiba, tinha uma subcultura aqui, que era um negócio meio parecido com... Não é clubber, mas é um pessoal que usava umas roupas... parecia roupa da cultura rap, da cultura hip hop, mas meio infantil, assim, uns azul bebê, uns rosa bebê, umas roupas largas. Como chama isso, gente? Vileiro. Vileiro. Já ouviram falar nisso? Já ouviram falar nisso? Deixa eu ver se eu acho aqui. É esse o nome? Vileiro. Professor, se você pesquisar popularmente era. Vamos, deixa eu... Aqui, achei. Eu vou até compartilhar com vocês. Aqui, achei. Gente, eu não estou fazendo juízo de valor nenhum, hein, pelo amor de Deus. Estou dando um exemplo de subcultura. E essa, por exemplo, é uma subcultura regional. Você não vai encontrar esses caras em nenhum lugar do planeta. Olha aqui. Esses aqui, ó. Ó, tá vendo? Tem uma forma de se vestir e tal. Possivelmente tem um estilo musical. Obviamente, ao que parece, foi inspirado na cultura hip hop, mas é uma distorção muito regionalizada. Eu confesso, a primeira vez que eu vi esses caras, eu estava num ônibus, eu achei que eram clubbers. Clubbers, havia muitos na década de 80, era também uma subcultura, aqui, ó, clubbers, baseado em música eletrônica. Então, eles usavam roupas muito coloridas, cabelos diferenciados, etc, etc. Então, tanto o vileiro... Tem um outro nome, gente, calçudos, não é um negócio assim? Carçudo? Enfim, então, tanto o vileiro curitibano, como também os clubbers, os punks, etc, etc, são subculturas, culturas... substratos culturais menores dentro de substratos culturais maiores. E, geralmente, esses grupos eles vão surgir em cenários onde existe dificuldade de inserção desses indivíduos em culturas maiores, né? Por quê? Porque a subcultura ela mata uma necessidade humana, que é a do pertencimento, de fazer parte de algo, né? Por exemplo, o movimento punk, eu não conheço muito de música, mas basicamente, aliás, eu tive até uma disciplina no doutorado de cultura e a gente discutiu bastante isso. Em 1960, na Inglaterra, depois de uma série de mudanças, depois de mudanças políticas, houve uma hipertrofia da pobreza e também dos guetos, né, ao que eles chamam de cockneys lá, né? E em um determinado momento surge uma cultura chamada skinhead, que eram basicamente indivíduos trabalhadores que trabalhavam no porto, eles raspavam a cabeça porque eles tinham piolho, eles usavam um visual operário e eles tocavam ska, né, que era uma espécie de um reggae, por assim dizer. Desse grupo surgiram outros grupos, como os moldes, os rockers e os punks, né, no final da década de 70. Enfim, uma subcultura vai dar margem para muitas outras subculturas. Mesmo sociedades tradicionais, né, sociedades religiosas, vão ter margem para subculturas. Uma seita, por exemplo, pode ser considerada uma subcultura, é um grupo funcional, né, ao qual os indivíduos interagem ali entre si dentro de um modus operandi específico. Bom, então, passado essa lógica, o segundo tema que nós falamos foi o modelo cilíndrico. O modelo cilíndrico, ao meu ver, é muito bom para a gente pensar nas determinantes dos fenômenos sociais e como os fenômenos sociais estão interlaçados entre si, e ele é um modelo muito simplista, na verdade, e eu acho que não tem grande confusão, só tem alguma coisinha aqui na semântica que a gente tem que vencer. Então, a primeira coisa do modelo cilíndrico é o meio ambiente. O meio ambiente, basicamente, é o conjunto de variáveis bióticas e abióticas que vai garantir a nossa sobrevivência.
como, por exemplo, o clima, a água, a fauna, a flora. Se, por exemplo, a Terra, né, ela se afasta um pouquinho do Sol, cai muito a temperatura na Terra. Quando cai a temperatura, a vida vegetal se afeta, a vida marinha. Para vocês terem uma ideia, se nós reduzirmos 1,5 graus da temperatura do oceano, nós vamos comprometer pelo menos 20% das espécies marinhas. Elas vão simplesmente serem pulverizadas do dia para baixo, do dia para a noite. Ok? Então, meio ambiente, não preciso me delongar muito. O segundo degrau do modelo cilíndrico é a infraestrutura. Aqui a gente entende como a base econômica, produtiva da sociedade. E é universal. Toda a sociedade vai ter uma base produtiva. A primeira forma de produção entre seres humanos foi a caça e a coleta. Ou seja, sociedade de coletor e caçador nômade com uma divisão de trabalho baseada em gênero. Os homens caçando e as mulheres coletando raízes, frutas, hortaliças, etc., etc. Mas, contemporaneamente, nós transformamos o nosso sistema de produção em algo muito mais robusto, algo muito mais interligado, e, como consequência, nós conseguimos produzir muito mais do que nós precisamos, de maneira geral. Então, eu vou dar alguns exemplos de infraestrutura. Uma escola é uma infraestrutura, porque ali tem gente trabalhando, tem dinheiro entrando, etc., etc. Uma plantação, um poço de petróleo, uma lojinha no centro vendendo CD pirata, um costureiro, a Fátima cortando o cabelo no salão dela. Tudo isso é infraestrutura, ok? E uma coisa, tanto ao meio ambiente quanto à infraestrutura, um vai influenciar o outro. Por exemplo, vamos imaginar que caiu uma bomba nuclear aqui em Curitiba. Olha que beleza. Dependendo do nível da radiação que ela espalhar, talvez Curitiba se torne inabitável, não podendo haver nenhum tipo de negócio. Mas vamos imaginar um exemplo menor, muito catastrófico esse, né? A Mariana e Brumadinho. Vocês se lembram desses dois eventos, Mariana e Brumadinho? Os rios dessas regiões ficaram totalmente contaminados de metal pesado. E agora eu pergunto, será que os ribeirinhos que viviam da pesca, eles podem continuar com a sua infraestrutura, né, baseada em pesca? Não, porque se você pega um peixe lá, ele tem mercúrio, você come isso, o mercúrio ele fica quase 10 anos na corrente sanguínea, muda o padrão de metilação do seu DNA, ou seja, você pode desenvolver câncer, várias zicas epigenéticas, etc., etc. Então, aqui, consequentemente, esse evento específico no meio ambiente mudou a estrutura de negócio. Da mesma forma que a infraestrutura pode mudar o meio ambiente. As barragens, por exemplo, de Brumadinho e Mariana, eram infraestruturas. A partir do momento que elas romperam, mudaram o meio ambiente, ok? O segundo nível, subindo mais nessa estrutura, nós temos a estrutura social. O que é a estrutura social? É a base normativa da sociedade. São as normas, as regras, desde o nível macro ao nível micro. Por exemplo, na empresa onde vocês trabalham, existe algo chamado a política da empresa. Hora de chegar, hora de sair, hora disso. Isso é a estrutura social da sua empresa. Ou ainda, no nosso país, nós temos a Constituição, nós temos o Código Civil, nós temos o Código Penal. Isso é a estrutura social. Diz respeito às normas, às leis ou aos tomadores de decisão que vão fazer essas normas. Um exemplo que eu sempre dou é a questão do cigarro. A partir do momento que foi promulgada a lei proibindo o fumo em lugar fechado, houve uma série de mudanças na sociedade, sobretudo na infraestrutura. Por exemplo, restaurante, não sei se vocês se lembram, tinha lugar para fumante e não fumante. Aí você estava lá no lugar do não fumante e vinha a fumaça voando até você, né? E pegava no seu cabelo e aquilo você ficava com cheiro de cinzeiro, etc, etc. Enfim, aqui uma mudança na estrutura social,
levou a uma mudança na infraestrutura que se reverberou também no meio ambiente. Se a gente pensar, o número de fumantes passivos, por exemplo, diminuiu significativamente, né? Porque o ambiente ele distribui menos fumantes, por assim dizer. E, por fim, o último estágio é a superestrutura, que, acredito eu, é o nível mais importante dentro do modelo cilíndrico. A superestrutura, ela é a visão coletiva da sociedade. Ela vai compreender as nossas ideias, valores e percepções coletivas. Por exemplo, o Brasil, gente, pergunto, para vocês não dormirem aí, pergunto, o Brasil é o país de quê, gente? De que o Brasil é? Não pode falar dos bobos, hein, gente? O Brasil é o país do futebol. Futebol. Bagunça está mais bem respondido, mas é o Brasil, é o país do futebol e do carnaval, né? Essa é uma ideia coletiva, compartilhada por todos exatamente, não exatamente por todos, mas pela maioria, ao ponto disso se tornar parte da nossa superestrutura, a nossa visão de mundo, é como nós enxergamos as coisas de maneira geral. Vou dar um exemplo aqui, algo que eu achei curioso. Hoje eu vi uma matéria, enfim, no meio da pandemia, mas no calçadão do Rio de Janeiro, o cara andando com uma cabra. Cabra também é animal de estimação, vocês sabiam disso? E era bonitinha a cabra, ela ficava mamandinha assim e tal. E o objetivo dele, desse cara aí, era um ativismo vegan, ativismo em prol do vegetarianismo. Ele queria falar, olha que bichinho fofo, né? Mas você come esse bichinho. Enfim, o objetivo aqui é, de alguma forma, mudar a superestrutura, ou seja, a forma que as pessoas pensam, para que elas não comam carne. Vamos supor que funcione. As pessoas parem de comer carne porque elas ficaram sensibilizadas. Você vai mudar a lei de alguma forma, você vai mudar a infraestrutura, ou seja, quem trabalha com pecuária vai ter que produzir menos gado, e você vai afetar também o meio ambiente. Hoje, por exemplo, existem vários focos de queimada no Pantanal e na Amazônia, a maior parte deles vetorizado por pessoas que querem abrir espaço para a pecuária e vão lá e, tacam fogo em tudo, né? Mas se bem que o nosso Ministério do Meio Ambiente, tá de olho, não sei no que, né? Ali no meio ambiente que não é, mas ele está de olho. Ou seja, nesse caso, gente, então, dentro desse modelo, nós temos essas 4 variáveis: meio ambiente, infraestrutura, base produtiva, estrutura social, base normativa, e superestrutura, o imaginário coletivo da sociedade. E se você mudar uma única variável, todas as outras variáveis acabam mudando também. Ok, gente? Tranquilão até aí? Bom, se sim, diz que é corrupção, carnaval, tem tudo isso aí, gente. Corrupção, não sei, né? Agora tem menos um pouco, porque não pode investigar, né? É uma boa forma de você acabar com a corrupção, é você não investigar. É sempre uma dica que eu dou, quem reclama do marido, que ele sai, para de ver ele, que aí não tem nada, né? Quem não procura, não acha. Essa é a questão. Não procure, que vocês não vão achar. Bom, que os olhos não vê. Isso, aí não sente. Parem de procurar corrupção, que, coitado, né? O pessoal fica enchendo o saco fizeram até uma música para a mulher lá dos 89 mil. 89 mil, gente. Eu queria acordar um dia assim, e um amigo meu depositar 89 mil na minha conta. Isso ia ser bom demais, né, gente? Eu estou precisando de um Queiroz na minha vida. É só, acho que, deixar a janela aberta aqui, é capaz dele aparecer aqui, né, para fazer isolamento da minha casa, começa a pagar minhas contas. Isso vai ser muito bom, gente. Então, se tiverem algum aí para mandar, pode mandar. Bom, na sequência, a gente falou de um autor que eu gosto muito, que é o Pierre Bourdieu, um autor francês, e que, inicialmente, ele trabalha com o conceito de campo e hábitos. O campo
Eu acho que esse nome é legal. A gente pode fazer uma analogia com a arena. Um campo é um local de competição, mas ele não é um local geográfico, ele é um local simbólico, uma arena simbólica de competição. E competição pelo quê? Competição por capitais, né? E como a gente sabe, capital não é só dinheiro, existem outros capitais. Por exemplo, o campo dos médicos, o campo dos psicólogos, o campo dos políticos, o campo dos mendigos, o campo dos pescadores, o campo dos dançarinos de break, o campo dos dançarinos de lambada, o campo do... Enfim, existem muitos campos na sociedade e a maior parte das pessoas faz parte de mais de um campo, né? Agora, em todo campo que você quer atuar, existe um critério de acesso. E esse critério de acesso é o hábitos. O hábitos, utilizando aqui a terminologia do Pierre Bourdieu, ele é uma estrutura estruturada, estruturante. Ou seja, é um modus operandi que você tem, que vai influenciar a sua forma de agir, de falar, a sua conduta, mas que foi arregimentado pelo campo, e é tanto a chave de ingresso para esse campo, como também a receita de sucesso para esse campo. Eu vou dar um exemplo melhor, tá muito... Comecei a falar muito abstrato agora, né? Deixa eu só pegar aqui um negócio. Dançarinos... Peraí. Ó, deixa eu só abrir um negócio aqui para vocês, gente. Vamos ver se eu fiz a pesquisa certa aqui. Vou mostrar um negocinho aqui para vocês. Só um minuto. Vamos descontrair um pouco. Compartilha a tela. Vamos lá. Chega, já tá todo mundo dançando aí. Gente, você viu como aquele menino dança? Parece que ele não tem osso. Quebraram o menino no meio, gente. Agora, aquilo é um hábito. Aí imagina eu chego, né, naquele campo, eu quero disputar e eu faço a dança assim, ó. Pergunto, gente, essa minha dança vai dar... Eu vou poder virar um dançarino de break com essa minha dança assim? Não dá, né, gente? Não dá. Eu não vou conseguir nem entrar no campo e eu não vou conseguir nem fazer sucesso dentro desse campo. Isso é um hábitos. Agora, esse hábitos, por exemplo, do menino, você viu, ele quebra para lá, quebra para cá, fez, evidentemente, com que ele obtivesse acesso e sucesso nesse campo. Mas esse mesmo hábito não serve, por exemplo, para ele trabalhar no mercado financeiro, não serve para ele se tornar médico, não serve para ele se tornar advogado. Ou seja, aqui o hábito ele é um tipo de comportamento, um conjunto, né, de estruturas específicas relativa ao sucesso em um campo. Isso também se plasma de forma natural. Por exemplo, saudade do Santa Quitéria. Aliás, eu fui lá esses dias assinar um contrato, dá uma depressão, gente, ver aquele prédio gigante, tudo vazio, tudo, sei lá, enfim, eu fiquei, evidente, né? Eu não queria que tivesse cheio para eu pegar coronavírus ali, mas acaba, enfim, imagina que não tem pandemia, não tem nada. Eu pergunto, gente, será que é possível identificar o curso que o aluno faz da Uniandrade só com base na roupa dele? É possível, né? Então,
A colega falou que não, mas é assim. Imagina, por exemplo, você passou na frente de uma sala, tá todo mundo no chão tocando violão, aquela camiseta do Che Guevara, dread, cabelão, história, filosofia, geografia, é o perfil dos meus alunos. Ó, um específico, esse eu gosto de falar bastante. Meus alunos de direito, gente, as turmas de direito. Na primeira semana, todo mundo já quer ser desembargador. Todo mundo já chega na sala, a maioria, tentando falar difícil, tentando meter latim no meio das coisas, né? Eu vejo, né? É uma espécie de uma disputa, né? Evidente ali que os caras estão. O cara me pergunta, professor, ele poderia perguntar, sei lá, qualquer coisa, né? Não entendi o que você falou. Não. Aí ele pergunta assim, professor, esse conteúdo aqui lecionado, ele é uma conditio sine qua non para o meu desempenho na prova? O cara pergunta assim, entende? O cara pergunta assim. E isso faz parte do hábitos, né? No primeiro dia o cara já vai com um terno meio desajustado ali, sabe, da C&A, que ele quer ficar bonito, já fala de processar todo mundo. Isso é um hábitos. Isso não vai acontecer na turma de psicologia. Todo mundo já querer falar latim no primeiro dia, falar de processar, mas mesmo nas turmas de psicologia, que tem um perfil mais heterogêneo, no final do curso, lá no 10º período, tá todo mundo muito parecido. A roupa tá parecido, já tá um formal, mais esporte, mas dentro de um parâmetro. O linguajar já tá parecido, tudo está muito parecido. Até o cartão, gente, que o aluno dá. Você vai na formatura do cara, 5 minutos depois ele já está te dando um cartão. Ó, professor, sou psicólogo, você pode me procurar. Até o cartão é igualzinho. O cartão tem aquele símbolozinho da psicologia, o nominho do cara, tal, meio minimalista. Isso é o hábitos, né? Então, o campo é uma arena de competição. Quantos campos existem, professor? Quantos campos as pessoas criarem e acharem que vale ficar a pena participar dele para competir pelo capital? E o hábitos é tanto a chave de ingresso como também o meio de sucesso, né? Povo com bastante energia, com roupa de ginástica, educação física. Aliás, a Tamires aqui falou, é verdade. Teve uma época, gente, eu dei aula para educação física. Uma vez eu entrei na sala, assim, nada contra também, é o hábitos de cada sala, né? Gente, na frente, assim, ó, logo na frente, assim, tinha 3 alunos, assim, os 3, gente, com peito, os caras, eu nunca vi um peito daquele tamanho, um ombro, eram caras enormes, e eles estavam usando uma regatinha, gente, só de fiozinho, que ficava aparecendo o bico do peito e a barriga do cara, assim, sabe? Eu não conseguia ser dando aula ali, olhando para aquele negócio ali, mas aquilo é o campo, né? É o hábitos daquele campo, né? Aquilo faz muito sentido. Naquele lugar, total sentido. Agora imagina lá na sala de psicologia de vocês, entra esse fortão seminu na turma. Ia causar um estranhamento, não ia? Imagino, né? Ou, sei lá, né? Alguns imaginam que iam gostar. Aliás, lá também, né? Tinha muitos que gostavam, fazendo sucesso. E também as meninas também, gente. Usam as roupas muito escandalosas. Umas meninas fortes que eu nunca vi na vida. Enfim, isso é o hábitos, né? De cada campo. Bom, e na sequência, né? Nós falamos dos capitais em Pierre Bourdieu. Eu acho que o grande avanço da teoria do Pierre Bourdieu em relação a outras teorias sociais é tirar o capital econômico do pódio, né? Então, você tinha, por exemplo, o marxismo, né, que vai colocar que a vida é ser escravo do dinheiro, 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 dinheiro. Mas se vocês pensarem bem, gente, nem todo mundo age só por dinheiro. Eu vou dar um exemplo interessante. O Estado Islâmico. Já ouviram falar nisso, gente? Grupo terrorista, Estado Islâmico. Mata, corta a cabeça. 1000 graus, os caras, 1000 graus. Agora, sabe da onde está mais saindo gente para o Estado Islâmico? Está saindo gente da Finlândia e da Suíça.
Finlândia e Suíça. Gente, esses dois são países muito ricos. Na Finlândia, por exemplo, se você fica desempregado, você recebe por 2 anos seguro-desemprego de 4.000 euros. Você imagina ganhar 4.000 euros de seguro-desemprego? E se você não é contratado em 2 anos, o governo te contrata. Você vira funcionário público, você não pode virar nem mendigo. Agora, eu pergunto, por que alguém sai de um lugar onde você está riquíssimo, você tem uma qualidade de vida ótima, para ir para o Estado Islâmico? Para ir para o Estado Islâmico, no Estado Islâmico, o cara vai ganhar $300, né, para ser soldado, e é 1.000 graus, né? Ele vai estar encarando de frente e tal. Aqui eu digo para vocês, parte disso explica pelas necessidades existenciais de pertencimento a grupo. Esses países, Suíça, Suécia, Finlândia, Dinamarca, os países nórdicos de maneira geral, eles têm 2 características em comum. São países muito ricos, as pessoas são riquíssimas, não tem pobreza nesses países, mas são países com muito distanciamento, não distanciamento agora da pandemia, distanciamento social de maneira geral. As pessoas são muito individualistas, as pessoas não confraternizam umas com as outras. Isso leva esses países, inclusive, a serem campeões em suicídio. Né? No Setembro Amarelo é interessante nós falarmos isso. Então, nesse caso, o que leva alguém a sair desse bem bom para ir para o Estado Islâmico, e também, claro, né, acreditar naquela loucura toda, mas é aquela promessa de você ganhar 100.000 irmãos do dia para a noite, sabe? Você é um Zé Ninguém, que ninguém quer saber de você, e do nada você tem uma promessa, vem para cá, que tem 100.000 pessoas te esperando, né? 100.000 irmãos, você vai marchar junto com seus irmãos. Isso é um negócio muito forte para nós, seres humanos, isso de fazer parte do grupo, ok? Bom, então, para o Pierre Bourdieu, vão ser 4 os tipos de capital. O primeiro, então, é o capital econômico. Capital econômico é tudo que envolve grana, troca, grana ou equivalente a grana, como, por exemplo, dinheiro, cartão de crédito, ouro, prata, diamante, nota promissória, Bitcoin, é tudo que alguém aceita em troca de algo. Isso é o capital econômico. Na nossa sociedade, por exemplo, o que as pessoas estão dispostas a fazer por dinheiro? Elas estão dispostas a fazer coisas horríveis, como, por exemplo, trabalhar. Não sei se vocês sabem disso. Bom, horríveis para outros. Meu trabalho é bom, mas muita gente trabalha com o que não gosta e fica horas, muito mais tempo naquela função do que, por exemplo, perto das pessoas que ele ama, fazendo coisas que ele gosta, né? Isso denota o dinheiro. Vocês não conhecem ninguém que é frustrado com o trabalho, fala, nossa, odeio trabalhar lá no banco onde eu trabalho, mas o cara fica lá, né? Mas quanto tempo você está lá? 30 anos. Caramba, né? Mas por que você está lá 30 anos? Por causa de dinheiro, né? Não tem outro ponto, né? O colega falou aqui, qualquer tipo de escambo. É isso mesmo. Capital econômico é isso. É você ter uma coisa que o outro aceita para fazer algo em troca, né? Então, se eu falar aqui, gente, eu tenho aquela notinha do cachorro. Alguém já pegou já essa nota, gente? Aliás, conheço ninguém que pegou. Tem do lobo. Lobo, né? Parece um cachorro amarelo, né? Mas tem um cara aqui no condomínio que é colecionador, ele está pagando R$250 a mais em cada nota. Quem quiser, eu passo o contato dele, você ganha aí 50. Se bem que se eu tiver... Helena, guarda essa nota, guarda. Se é a primeira série, vai valer muito. Se bem que guardar 200, né, não gastar, é difícil. Mas um dia ela vai valer muito dinheiro. Então, capital econômico, basicamente, tudo que é grana ou equivalente a grana, ok? Agora, o segundo tipo de capital. Ele é um pouquinho mais difícil de explicar, porque ele se divide em 3. É o capital cultural. O capital cultural, o primeiro tipo de capital cultural, aqui, gente, basta a gente entender a etimologia da palavra. O primeiro tipo de capital é o capital internalizado ou incorporado. Olha essa palavra, internalizado, ou seja, é algo que está fora e você traz para dentro.
Incorporado é algo que está fora e você traz para dentro. Então, aqui, literalmente, é aquilo que você aprende de fato, né? Aquilo que você aprende a fazer, o conhecimento que você adquire. Como, por exemplo, a Fátima. Hoje eu pesei na dela aqui, porque ela elogiou meu cabelo. A Fátima, ela tem um capital cultural internalizado, que é saber fazer cortes de cabelo. Eu não sei fazer isso. Eu não sei. Aliás, pergunto, Fátima, se quiser falar, como você aprendeu isso? Estudei. Estudou, né? Conta mais, mas conta. Muito, inclusive. Muito, muito, muito. Inclusive. É difícil? Eu imagino que é muito difícil. Agora até, né? Eu vou falar que é difícil para mim, não é. Não, sim, mas já aprendeu. Mas foi fácil de aprender? Não foi fácil. E realmente é uma profissão que, como todas as outras, mas tem que gostar muito, senão... Porque não é só o trabalho em si que você executa, é você lidar com vários tipos de pessoas. Eu sempre digo que às vezes vai a pessoa para arrumar o cabelo, mas ela está indo atrás de autoestima, então você tem que saber identificar, às vezes ela só quer bater papo. Eu tenho clientes que são famílias que vêm atrás de mim há mais de 10 anos, e assim, hoje em dia elas moram longe, mas é pelo cuidado, pela atenção, é um conjunto, entende? Eu costumo dizer, aí você me corta se eu estiver errado, que no Brasil, o cabeleireiro, ele é uma espécie de um psicólogo também, porque ele tem que lidar com as frustrações das pessoas, emocionais, etc, etc. Às vezes mais até do que o corte, por assim dizer. Então, aqui na profissão da colega, por exemplo, foi um critério grande de entrada a aquisição desses dois tipos de capital internalizado. Tanto saber cortar o cabelo, como também essas competências sociais, de trocar ideia, de ouvir, porque isso tem que aprender também. Não é simples, é difícil, né? Eu acho difícil. Administrar conflitos, tem que atender a esposa e a amante, entendeu? E o marido, então é... Meu pai, tipo um caso de família, não? Meu pai. E ficar tranquila, atender todo mundo normalmente, não dar fora, não falar bobeira, entende? Super entendido. É isso aí. Isso é um capital internalizado. Suponha que hoje eu decida mudar de profissão. Cansei desse negócio de academia e eu decida virar um cantor. Eu vou ter que fazer aula de canto, eu vou ter que aprender mais sobre música, eu vou ter que adquirir uma série de capitais que eu não tenho. Se bem que, se eu cantar aqui, gente, muita gente vai se emocionar, hein, gente? Não digo que são boas emoções, mas muita gente vai se emocionar. Então, por exemplo, aprender a cortar o cabelo, aprender a escrever artigos científicos, aprender a dirigir um carro, isso é um capital internalizado. O segundo tipo de capital é o capital institucionalizado. Olha o nome, institucionalizado. É um capital que passa por uma instituição. Então, basicamente, o que é um capital institucionalizado? É um reconhecimento que uma instituição dá dizendo que você sabe uma coisa e que você pode agir dentro daquela coisa. Como, por exemplo, uma carteira de motorista. O aprender a dirigir é capital cultural internalizado. Agora, você ganhar a carteira de motorista é o capital cultural institucionalizado, porque o Detran está dizendo, falando, não, o Thiago é um excelente motorista, né? Um excelente motorista. Aliás, um dos pontos, né? A profissão, por exemplo, de psicólogo. Você tem que se formar como bacharel em psicologia. Aí alguém te dá um diploma e a partir desse momento você pode ingressar nessa profissão. Aliás, no Brasil e no mundo de maneira geral, o acesso a muitas profissões está relacionado não só ao capital cultural internalizado, mas, sobretudo, ao capital cultural institucionalizado. Para você virar advogado, médico, enfermeiro, que mais, gente? Enfim, uma infinidade aí de profissões, você precisa do diploma. Menos político. Político não precisa de diploma, não precisa de formação nenhuma. Enfim, nada contra. Mas no ano eleitoral, eu acho interessante a gente pensar nisso, né? A gente tem que, principalmente nós, né, que estamos aqui investindo em formação acadêmica, né? Será que ali não precisaria também? Então, basicamente, nós estamos falando do diploma da escola,
da licenciatura, para quem quer dar aula em escola, para o bacharelado, que é docência, pesquisa e mercado de trabalho. Aí você tem as especializações lato sensu, as especializações stricto sensu, é o mestrado, onde você desenvolve uma dissertação, o doutorado, onde você desenvolve uma tese, o pós-doutorado, onde você dá continuidade aos estudos que você desenvolveu até então. Enfim, é aquele diploma, é um certificado. Basicamente, aparece uma instituição e fala, olha, o Thiago é doutor mesmo, viu? Pode confiar, é quente, eu garanto, né? Não basta você saber, tem que ter alguém dizendo que você sabe, né? E, por fim, o capital cultural objetivo ou objetivado. Então, como o nome diz, objetivo. Objetivo é algo que você pode ver, algo que você pode ouvir, é algo palpável. Capital cultural objetivo é tudo que ganha valor a partir do momento em que sofre um determinado trato cultural. Por exemplo, suponha que eu desenvolva a vacina para a Covid-19, e essa vacina seja uma gotinha só que você dá no nariz, enfim, não precisa nem de seringa, dá para imunizar o mundo inteiro a um custo muito baixo. Eu pergunto, gente, se eu tivesse com esse papel agora na mão, a patente da vacina da Covid-19, quanto isso valeria? Valeria muito, gente. Bilhões, se não trilhões, né? Se não trilhões. Um quadro do Leonardo da Vinci. Agora, um ponto importante. Aqui, ó, achei. Nossa, que sujo. Então, imagine essa tábua aqui, gente. Suja ainda. Vamos tirar a sujeira. Quanto vocês pagariam nisso? Olha um negócio místico aqui. Quanto? Nada, gente. Estou precisando... 1,50. Não, eu preciso de mais, gente. Preciso comprar fralda. R$130 o pacote de fralda gigante, grande, gente. Quanto que... Alguém quer me dar um pacote de fralda grande em troco disso, gente? Não, né? Ferrou. Agora, vamos supor... Ô, Eduardo, pensei que você tinha sumido, cara. Tá bem? Tô bem, e você, professor? Melhor agora. Agora imagina, gente, por exemplo, que o Getúlio Vargas, por exemplo, deixou a carta testamento dele aqui, escrito. Quanto valeria isso? Valeria muito. Milhões, milhões. Ou ainda o Michael Jackson escreveu a última música dele nisso aqui. Ou o Van Gogh fez só 2 tracinhos, 2 rabisquinhos velhos aqui. Enfim, então é algo que ganha valor a partir do tratamento cultural que sofre. A partir do tratamento cultural que sofre. Vamos supor, gente, já ouviram que o Eduardo tem voz boa e a minha é boa também. E eu junto com o Eduardo para a gente fazer uma dupla de sertaneja. A dupla sertaneja. E vamos supor que a gente lance um disco. O disco que a gente vai lançar é um capital cultural objetivo. É um capital cultural objetivo. Mas para lançar o disco, a gente precisa também do capital cultural internalizado. A gente tem que ter aprendido os dotes musicais. E é bom também ter o capital econômico para a gente pagar um produtor, enfim, comprar um espaço na televisão, impulsionar os nossos vídeos no YouTube. Tudo isso ajuda. Ok, gente? Beleza até aqui? Beleza até aqui. Bom, terceiro capital, capital social. Ao meu ver, esse capital, ele é o mais importante dentro dessa equação. Não é o Bourdieu que diz isso. Esse é o professor Thiago que está dizendo. O Bourdieu diz que não existe nenhum capital que se sobrepõe um ao outro. Talvez o capital simbólico, mas todos são equivalentes e eles são intercambiáveis entre si. Mas eu acredito que talvez o capital social seja o mais relevante. O capital social, ele diz respeito à credibilidade do sujeito, ao reconhecimento, a capacidade dele de formar laços sociais. Deixa eu pensar aqui. Fátima de novo. Fátima. É só Fátima na minha vida hoje. Imagina, Fátima, que você vai participar lá nos Estados Unidos de um reality show de cortar cabelo, sabe?
Lá tem um, putz, eu esqueci o nome, mas tem um bem legal. Eles fazem, como fala, penteados, faz um monte de coisa. E quando você ganha o programa, você ganha uma grana e tipo um curso, né, para você fazer tal. Mas o grande prêmio é capital social. A partir do momento que você sai daquele programa, você já é muito conhecida. Você não é mais a Fátima. Cabeleleila Leila. É a pá, né? É a Fátima. Fátima, faz até um. É Fátima, né? Fala nem o nome da pessoa. A partir daí, você já pode abrir, por exemplo, uma franquia no mundo inteiro. Fátima Hair, entende? Só com esse capital social que você adquiriu. É a sua fama, a sua credibilidade, a sua notoriedade. Aliás, esses programas de televisão, esses reality shows, eles servem significativamente como uma escada para capital social. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um colega que ele participou de um programa da SBT chamado Churrasco na Brasa. Já ouviram falar? Não tem mais, mas já faz um tempo. Era um cara chamado Debete, que era o apresentador, um cara que manja tudo de carne, um cara incrível. E esse meu colega aí, ele nem foi muito bem, para dizer bem a verdade, fez lá umas burradas, mas ele foi bem o bastante para ganhar um significativo capital social. Hoje ele conseguiu já abrir 4 restaurantes por conta desse capital social. Não vou falar o nome dele aqui, mas tá bem. Se eu encontrá-lo, vou pedir dinheiro emprestado com certeza. Então, aqui, né, voltando, um capital dá acesso ao outro. Um ponto importante, como que isso vai estar na prova? Na prova, gente, você vai ter historinhas. Eu fiz várias historinhas aqui. Imagina, por exemplo, que eu estou mexendo aqui nas minhas coisas e achei esse quadro aqui do Van Gogh. Ele não é Ele é, na verdade, um quadro do Van Gogh que ninguém nunca viu. E ele está avaliado em 200 milhões de euros. Pergunto, gente, se eu vender esse quadro, eu vou estar trocando capital cultural objetivo por capital. Entenderam a minha pergunta? Se eu vender o quadro, dinheiro, capital cultural, capital econômico. Aí vamos supor que eu peguei essa grana, metade dessa grana, e resolvi fazer outro doutorado. Eu vou estar trocando dinheiro por capital cultural institucionalizado. Vamos supor que cansei desse negócio de doutorado, estava muito chato, tinha que fazer tese, tinha que estudar, muito chato, muito chato. Que eu decida investir em um curso de canto. Aqui eu vou estar trocando dinheiro por capital cultural internalizado. Aí aprendi a cantar, tô top. Fiz a dupla com o Eduardo. Só que eu quero fama. Aí vamos supor que eu uso a minha grana para contratar um produtor musical top, Mark Ronson. Não sei se vocês já ouviram falar, produtor da Lady Gaga, da sei lá o que, Sirius, top mesmo. Gasto minha grana e gasto uma outra grana para impulsionar os meus vídeos no YouTube. Nesse caso, vou estar trocando capital econômico por capital social. Muito claro, gente, essas trocas, como que rola isso? Aí vamos supor que eu já estou mega famoso. Aí eu vou fazer o meu show, cobrando caro. Nesse momento, eu vou estar trocando meu capital social por capital econômico. É isso. Na prova vão ter algumas situaçõezinhas dessa, né? Então, capital social. E, por fim, você tem o capital simbólico. O capital simbólico, eu posso dizer que é a cristalização máxima do capital social. É um ponto onde o seu nome ele se torna uma referência indubitável dentro daquela área. Um exemplo aqui são os clássicos, né? Por exemplo, dentro da religião judaico-cristã, quem é a figura mais importante de todos? Jesus. Jesus. Quantos Jesus tem? Eu tenho um vizinho aqui que chama Jesus, inclusive, mas ele não é o Messias. Judaico-cristã? Né? Isso, nas religiões judaico-cristãs. Mas no judaísmo, Jesus é uma grande figura? Sim, inclusive ele mesmo é um judeu. Aliás, o rei, né, dos ele era judeus. Aliás, para os judeus,
os judeus eles estão em diáspora, eles não podem voltar à Terra Santa, de acordo com a religião judaica, até que Jesus Cristo volte para a Terra. Bom, mas aí fizeram Israel, Jesus Cristo não voltou. Na verdade, isso foi um movimento político chamado sionismo, fundado por Theodor Herzl, no século XIX, que falou, gente, chega de ficar esperando o Messias, vamos lá, vamos fazer a Terra, a Santa, e depois a gente espera Jesus aparecer. Mas os judeus ortodoxos, por conta dessa razão, eles vão ser contra o Estado de Israel, porque eles alegam que é ilegítimo, pois Jesus Cristo ainda não voltou. Se bem que aí fica uma questão de fé, né? Aqui em Curitiba, por exemplo, nós temos o Henrique Cristo, já ouviram falar? Ele fala que é Jesus Cristo, né? Como que a gente vai saber que não? Esse é um ponto para a gente pensar, gente. Se Jesus voltar hoje, como vocês vão saber que é ele e não um charlatão, né? Quantos já se passaram por essa posição? Enfim, esse é um dilema, mas o fato só tem um, né? Só tem um Jesus Cristo. No Primeiro Testamento, por exemplo, fala de mais de 36 profetas diferentes. Todos são importantes, mas Jesus Cristo é o top, é o Messias. Ou ainda, por exemplo, na música pop. Quantos cantores pop existem, gente? Tem aquele Justin Bieber, né? Baby, baby. Não é assim a musiquinha dele? Tem o Justin Timberlake. Aliás, me confundem muito com esse Justin Timberlake. Em muitos lugares que eu vou, rola isso. Eu sei, Eduardo, mas depois a gente bola essa ideia. Me confundem muito com o Justin Timberlake. Mas o fato agora quem seria o rei do pop? Rei do pop seria Michael Jackson, né? Não dá para dividir o posto com outros, né? Peraí, deixa eu abrir aqui um negócio aqui. Mas será que porque, por exemplo, eu não vivi o Elvis Presley. E as pessoas falam, Elvis é o rei do rock. Para mim, Elvis é um cara que cantou há muito tempo atrás. Então, aí isso indica, Eduardo, que ele tem o capital simbólico, mas está perdendo. Entende? Está perdendo. Jesus Cristo morreu há 2000 anos e ainda todo dia estão trocando ideia sobre ele, estão falando dele. Ele não perdeu tanto capital assim. Mas o Elvis Presley, ele tem um capital simbólico, mas um capital simbólico que talvez já esteja começando a deteriorar. A gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Mas não apareceu nenhuma outra pessoa que conseguisse ocupar, ainda que eu saiba, esse cargo. O difícil do capital simbólico que ele não é algo que você mas é uma impressão que passam para você. Os outros têm que reconhecer que você é um símbolo, né? Não você mesmo. Ou ainda no Brasil, por exemplo, a rainha dos baixinhos é a Xuxa, né? A rainha do pop na gringa é a Madonna. Enfim, né? Isso é um capital simbólico. Ou ainda o Papa, né? Na verdade, a gente tem dois papas. Um encostado e outro trabalhando de fato, mas o Papa, ele é como que se diz? Uma figura inigualável, né, dentro dentro da igreja, né, de maneira geral, né, no mundo, ele é a imagem, né, da igreja de forma geral. Bom, então aqui, retomando, capital econômico, grana ou equivalente, capital cultural, a gente divide em 3 níveis. Institucionalizado, é um diploma, né, ou seja, uma instituição que diz que você sabe. Internalizado, aquilo que você aprende, e objetivo, ao que você fez de fato, uma realização material. Capital social, notoriedade, credibilidade, reconhecimento. E capital simbólico, podemos dizer que é a cristalização máxima do capital social. Ok, gente? Tudo certo até aqui? Tudo certo até aqui. Vamos lá. Professor, também uma perguntinha, se não João, tudo bem, João? Tudo, boa noite.
Então, não, que Como agora vai? me ocorreu um episódio da política aí brasileira, uns meses atrás, lembra? Aquele lá, o Manda lá. senhor lá, negro, que era para ser ministro da Educação, e daí diz que Decotelli. ele fez lá uma pós-graduação lá na Inglaterra, não sei onde, mas por que não deixaram ele ser ministro, sendo que ele era professor? O professor não podia ser ministro? Tem graduação. Só porque Uhum. acharam que não tinha o diploma de pós lá, né, doutorado? Se Então, o Lula sim. foi o primeiro americano que foi presidente, por que o professor não pode ser um ministro da educação? Ferraram com o cara lá? Eu achei. Não, teve, eu espero que não concordo. atrapalhar o professor. Você pode conversar sobre isso outra hora, tá? Não, é legal, eu Não gostei está falando do capital aí, né, de social e tal. eu gostei do exemplo, tinha até esquecido dele, é o Decotelli, o nome Isso. Poxa, desse cara. com pena, cara. Enfim, queimaram o cara aí, né? Mas o que aconteceu? Ele falou que ele era doutor pela Universidade do Rosário em educação e que ele tinha pós-doutorado na Alemanha. Enfim, dois capitais institucionalizados. Capital social ele já tinha, porque ele é razoavelmente conhecido, ele é ligado à FGV, né, Fundação Getúlio Vargas, mas o fato ele não defendeu a tese, ou seja, ele só fez os créditos. É que nem aqui vocês, por exemplo, no curso. Vocês fazem o curso de psicologia e não defendem o TCC, aí vocês não são psicólogos, certo? Vocês fizeram parte da graduação, mas não é psicólogo. O quesito para você ser psicólogo é você fazer o TCC. Aí você, voilá, virou psicólogo. Como também cumprir horas complementares, hein, gente? Não esqueçam disso, senão eu vou chamar todo mundo para mesário voluntário aqui, hein? Então, fiquem de olho. Mas o fato João, o que aconteceu? Isso pegou mal para o capital social do governo, que aí o pessoal já foi mexer e bateram, né? Falando, não, é fraude, né? O cara tá falando que é e não é. Porque para você ser ministro, João, você não precisa ter formação em nada, para dizer bem a verdade. É um cargo de indicação, né? Se você tem só um ensino médio e for indicado, não importa, né? Pronto, né? Como mesmo o ex-ministro Weintraub é economista, não tem nada a ver com a área da educação, mas o fato é que o governo não quis assumir essa bronca porque viu que ia perder capital social. O governo que eu digo aqui, ou Jair Bolsonaro em específico, entende? Porque começou uma crítica muito forte contra o Decotelli, e ele não se explicou bem, né? Que ele fala, mas isso tal, né? Ficou numa saia justa. E para não tomar mais chumbo, aí o governo falou, não, tá descartado e coloca uma outra carta no baralho. Mas eu achei interessante, João, essa questão, porque vai bem dentro dessa discussão aqui mesmo. A questão era capital cultural institucionalizado, ele não tinha, e o fato dele não ter afetava ali o capital social do governo. Na verdade, ele passou por mentiroso, né? É como se ele tivesse passou por mentiroso, né? Passou por mentiroso. Depois que você passa por mentiroso, é que nem, gente, quando você, sei lá, tá lá num relacionamento, deu uma aprontada. Aí você vai falar, não vou aprontar mais, né? Mas quem que vai confiar em você, né? Depois disso, fala que não vai aprontar mais. Acho que foi mais ou menos aí a história, mas talvez, enfim, mas não sei se eu respondi bem aqui o João, mas existe, né, quase que eu fechei tudo aqui sem querer. A imprensa, ela vive de gerar escândalo, de gerar boato, porque boato traz audiência, e então, a partir do momento que o cara... A imprensa foi meio maldosa nessa situação, né? Eu acho que sim, eu acho que... enfim, mas ele aceitou também, né? Qualquer um que aceita estar lá perto do governo sabe que vai chegar todos os holofotes na cara dele, etc, etc. Mas mas tem uma coisa importante que eu vou dizer. A plataforma Lattes, que inclusive vocês devem fazer depois lá o currículo, é uma plataforma do CNPq, do Conselho Nacional de Pesquisa, e todas as informações que você põe lá, você assume o compromisso que elas são verdadeiras. Então, ele colocou lá que ele era doutor, que ele era pós-doutor,
tudo bem, era quase, né? Quase. Mas não pode pôr que era. Ele tinha que colocar no Lattes que estava incompleto. Ele poderia ter colocado lá pós-doutorado, não, doutorado incompleto, mas ele colocou que foi completo. Enfim, não sei se foi na orelhada ou se foi na maldade, mas acabou virando contra ele. Foi isso que aconteceu. Mas acho até, João, que se enfim, em vista do atual ministro da Educação, eu acredito que o Decotelli, pelo que eu conheço, o trabalho dele na administração, para falar a verdade, eu acho que ele teria sido um pouco melhor. Se bem que eu acho que a gente está discutindo quem é menos pior, talvez. Bom mesmo, bom ministro da Educação, faz anos que eu não vejo um, infelizmente, porque a minha área de atuação, para avançar mais algumas coisas que eu gostaria, eu precisava de alguém ali muito atuante. O Ministério da Educação faz, não só nesse governo, mas no outro, faz mais ou menos uns 6 anos que nada acontece no campo normativo, né? Tem várias coisas que tinham que acontecer, como, por exemplo, mestrado e doutorado à distância, pensando, né, no Brasil, que tem dimensão continental, pesquisa, etc. Tá tudo meio parado. Faz uns 6 anos que está lá numa inércia. Mas eu entendo também que não é um ministro que resolve tudo, né? Você precisa de, enfim, sei lá, estamos num momento difícil, viu? Saia justa. Eu não queria ser, João, o Decotelli, viu? Naquela situação lá. Eu não queria ser o cara ali contra a parede, ter que explicar. Eu acho que ficou mal para ele e fez ele perder capital social, né? No final das contas. A Aridiane perguntou aqui, por que tem 2 papas? Porque o Papa Aridiano, ele renunciou, o Papa Bento XVI, ele renunciou, mas em tese, você é Papa até o final da sua vida. Então ele renunciou, mas ele é Papa ainda. O segundo Papa é tipo um Papa em atividade. Aliás, tem um filme da Netflix, gente, não sei se lembram o nome, acho que é 2 Papas, enfim, é um filme que fizeram sobre essa história, nossa, esqueci o ator, com um ator famoso lá que eu gosto muito, etc. Enfim, 2 papas, um descansando e outro trabalhando. Papa Francisco, né, é o atual, e o outro era o Bento XVI. Bom, em continuidade, por fim, nós falamos da obra do Norbert Elias, Os Estabelecidos e os Outsiders. Então, foi uma investigação feita numa cidadezinha no interior da Inglaterra, que eles deram o nome fictício de Winston Parva. Enfim, eu vou falar brevemente aqui. Era uma cidade dividida em 3 áreas. Na Zona 1, morava as pessoas mais antigas da cidade e de mais prestígio, né? Então, esses caras têm residências melhores, o bairro é melhor abastecido em serviços, tanto privados como públicos, e basicamente os moradores aqui, eles controlam os postos-chave da cidade, são donos dos comércios, são donos das casas de aluguel e também ocupam os cargos políticos. E, se a gente usar a terminologia do Pierre Bourdieu, é a região com maior prestígio, né, com maior capital social. A Zona 2 é uma área intermediária, são moradores que não são tão velhos na cidade quanto o pessoal da Zona 1. Aqui já é muito menos abastecido de serviços públicos e também de serviço privado, e as casas são muito mais simples, né? São moradias ao estilo prédios soviéticos, né? São pequenos blocos, e é um bairro também industrial, e a maior parte das pessoas aqui trabalha na indústria. E, por fim, eu tenho o terceiro bairro, que é a Zona 3, que é a zona mais carente, mais periférica. É longe de tudo, é praticamente totalmente desabastecido de serviços privados, não tem nenhum serviço público. As casas, né, elas são todas ao modelo cortiço, parecido com as favelas brasileiras, e os moradores são os mais recentes, e eles trabalham nas fábricas, né? E o que aconteceu aqui? Os sociólogos, eles se interessaram pela visão que o pessoal da Zona 1 e da Zona 2 desenvolveu em relação ao pessoal da Zona 3, né? Porque nas entrevistas o pessoal falava da Zona 1 que o pessoal da Zona 3 era sujo, que eram pessoas que não eram confiáveis, que a maioria era bandido,
que as crianças eram pequenos delinquentes, que as mulheres eram todas mulheres da vida, enfim, esse tipo de coisa. Né? E eles queriam saber o porquê, afinal, né? O que acontecia? Porque o pessoal da Zona 2 nem era tão mais rico que o pessoal da Zona 3. E o que eles identificaram a princípio é uma espécie de uma competição. Todo mundo estava insatisfeito com o seu posto. Quem estava na Zona 3 queria subir na vida e ir morar na Zona 2. Quem estava na Zona 2 queria subir na vida e ir morar na Zona 1. Quem estava na Zona 1 queria, por exemplo, um cargo de deputado, alguma coisa assim, para poder ir para Londres, né, para poder ir para a capital, sair da cidade do interior. Então, aqui, todos estavam, né, como em campos diferentes, disputando os capitais. O pessoal da Zona 2 queria ir trabalhar na Zona 1, nos comércios, nos cargos públicos, como indicado, etc, etc. E, para isso, eles bajulavam muito, né, o pessoal da Zona 1. Mas, em um determinado momento, eles perceberam que o pessoal da Zona 3 poderia ser um empecilho, que eles poderiam também vir a disputar um emprego na Zona 1, e a partir daí eles começaram a fazer um recurso que vocês devem conhecer muito, e espero que não façam, que é a fofoca. Então, o pessoal da Zona 2 começou a espalhar praticamente de maneira compulsiva e generalizada estigmas negativos relativos ao pessoal da Zona 3. E o objetivo era queimar, literalmente, o pessoal da Zona 3 para que eles não tivessem acesso a esses empregos na Zona 1. Então, eles falavam que aquelas pessoas eram todas grotescas, mal educadas, que elas não sabiam reconhecer as tradições da cidade, etc, etc. E isso se reverberou nas chances reais. Sempre que alguém, por exemplo, da Zona 3 ia à Zona 1 pedir emprego, não conseguia. Era só ver o currículo escrito Zona 3, o currículo já ia parar no lixo. Além disso, as crianças da Zona 3, por exemplo, elas sofriam bullying na escola das pessoas da Zona 1 e da Zona 2. E não obstante, quando os sociólogos foram conversar com o pessoal da Zona 3, eles perceberam que as pessoas aceitaram os estigmas, ou seja, o estigma afetou a forma como aquelas pessoas mesmo se viam, né? Então, as pessoas ali diziam que elas não gostavam daquele lugar, que elas não confiavam naquelas pessoas, etc, etc. Então, aqui os sociólogos chegaram à categoria de valor, ao estigma, né? E o que é o estigma? O estigma, ele é uma espécie de um capital social negativo, um atributo deletério que vai recair não em relação a um indivíduo por conta de algo que ele fez, mas sim em relação a toda uma coletividade. Ou seja, o indivíduo aqui, ele passa a ser punido por ele fazer parte daquele grupo considerado excluído na sociedade. Então, aqui, deixa eu só abrir que fechou aqui minha página. Então, aqui, os sociólogos, eles definiram o estigma como uma espécie de uma barreira de mercado para favorecer o pessoal da Zona 2 em revelia do pessoal da Zona 3. E aqui eles chegaram a dois conceitos. O primeiro conceito é a ideia de estabelecido. Então, o estabelecido dessa sociedade é o pessoal da Zona 1. Mas o estabelecido ele pode ser reconhecido em qualquer sociedade como aquele grupo que vai ter posse de mais capital social, que ele é mais reconhecido, que ele é detentor de mais prestígio e legitimidade. Nos Estados Unidos, por exemplo, qual que é o perfil do estabelecido? É branco, protestante e classe média alta, né? Esse é o perfil estabelecido, né, nos Estados Unidos. Enquanto na outra ponta, o outsider vão ser os renegados, ou seja, aqueles que são considerados de alguma forma como inferiores frente aos estabelecidos. E aqui, né, o estigma ele vai servir para uma série de funções. Primeiro, ele vai ser uma arma do estabelecido contra o outsider, ou seja, contra quem é diferente. Se a gente pensar, né, na sociedade atual, patriarcal, capitalista, então o diferente do rico
vai ser o pobre, o diferente do heterossexual vai ser o homossexual, diferente do branco vai ser o negro, o diferente do sulista vai ser o nortista, enfim. E aqui vão recair estigmas, né, que são categorias de valor deletérias, né, como, por exemplo, a ideia, eu já ouvi muito esse papo, principalmente quando era criança, em São Paulo, de que os nortistas seriam preguiçosos, né? E isso aqui é uma baita de uma mentira. É uma baita de uma mentira. E que surge como um estigma justamente na década de 70 em São Paulo, onde começa um grande êxodo de pessoas para a cidade de São Paulo, né? E aqui o objetivo é, de alguma forma, através desse estigma, minar as oportunidades dessas pessoas, né? Inferiorizar elas mais do que elas já estão inferiorizadas por si só. E, nesse sentido, o estigma ele vai afetar a percepção da coletividade em relação ao indivíduo e vai afetar tanto o acesso dele aos laços sociais, como também as oportunidades. Se a gente imaginar, por exemplo, lá na cidade de Winston Parva, quem era da Zona 3 não conseguia trabalhar na Zona 1, não conseguia ficar amigo das pessoas da Zona 1, ou menos, sei lá, se relacionar amorosamente com alguém da Zona 1, né? Enfim, e aqui a gente pode fazer um link com a nossa cultura, com a nossa sociedade, né? Quais são os estigmas na nossa sociedade, né? E como os estigmas afetam as oportunidades de maneira geral. Então, a gente pode dizer aqui, inclusive, que o estigma ele vai determinar, em alguma medida, a perpetuação por gerações, tanto da pobreza quanto da riqueza. Ou seja, filhos de pessoas estigmatizadas e pobres, elas tendem a seguir dentro do mesmo diapasão. Aliás, aqui um ponto de curiosidade. Quando o Pierre Bourdieu ele começou a estudar o conceito de capital, ele queria entender o seguinte: o porquê crianças dentro de uma mesma sala de aula tiravam notas diferentes. Será que tinha algo externo à sala de aula que poderia explicar? E aqui ele viu que era soma de capital, ou seja, famílias que tinham mais capital econômico e, sobretudo, capital cultural, em todas as suas formas, os alunos se saíam melhor, né? Então, a gente pode dizer que o estigma ele é uma forma de, inclusive, minar o acesso das pessoas aos capitais não só econômico, aos demais capitais, sobretudo social, né? Que é uma categoria que vai influenciar negativamente, sobretudo, o capital social. E ele é uma forma de você validar a supremacia do normal frente a esse outsider. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente está vivendo um momento assustador. Grupos de ódio, passeatas da Ku Klux Klan pedindo para os negros serem extraditados, etc, etc. Tudo isso é uma forma de espalhar estigmas negativos contra outros grupos a fim de reafirmar a supremacia do seu próprio grupo, né? Como naquele filme da Sessão da Tarde, onde o valentão bate no nerd, né? Diminui o nerd. Na verdade, é uma forma dele mesmo se sobressair em cima da desgraça do próximo, né? E acho que o ponto mais negativo dessa equação é que vai afetar, sobretudo, a percepção do estigmatizado em relação a si mesmo, né? A si mesmo. Como eu disse lá em Winston Parva, o pessoal da Zona 3 não se via bem, né? Aliás, esses dias eu estava dando... esses dias não, um tempo atrás eu estava dando esse tema na pós-graduação e alguém virou para mim e falou assim, eu não moro num lugar bom, eu sei como é. Aí eu virei para a pessoa e falei, olha, o fato de você encarar o lugar que você mora como não bom, significa que você já aceitou o estigma, e ele já afetou a sua percepção. Eu não sei se eu falei disso, mas uma vez eu fui participar de um projeto social que eu organizei junto à Uniandrade. Enfim, os jovens que participavam ali, uma hora eles falaram para mim, nossa, professor Thiago, é legal, né, que você traz cultura, conhecimento, música, esporte aqui pra gente, porque se você não vem, né, se não tem esse tipo de coisa, aí a gente cai na droga, a gente cai na bandidagem, etc, etc. Isso meninos, gente, falando para mim, meninos, né, eles mesmos já se enxergam que se não tiver uma intervenção externa, uma luz divina, se não acontecer nada, né, o único caminho é a marginalidade, né? Aliás, na Zona 3 de Winston Parva, aferiu-se, né, durante os 30 anos que se seguiram da pesquisa,
que os níveis de violência cresceram significativamente apenas na região da Zona 3, né? Apenas na região das pessoas estigmatizadas, aonde as chances não chegavam, né? Aonde eles mesmos aceitaram o estigma de certa forma. Nossa, gente, falei pra caramba hoje, hein? Tô com a garganta até seca. Bom, eu acho que a gente passou por tudo. Deixa eu dar uma olhada. Então, a gente falou primeiro sobre o conceito de cultura, e basicamente cultura é um conjunto de ideias, valores e percepções. É um negócio que afeta a sua vida, a minha vida, a vida de todo mundo, né? E a cultura, ela é aprendida. A gente aprende como aprender a falar, por exemplo, aprender a dançar, aprender a se vestir. Ela é compartilhada, ou seja, ninguém é o dono da cultura, né? Ela é assim como é, por exemplo, o vocabulário. Palavras surgem todos os dias, né? Mas elas se tornam cultura a partir do momento que elas são passadas para frente. Os símbolos, a nossa vida é regida por símbolo, como, por exemplo, aqui, ó, deixa eu mandar para vocês no chat, e vocês me dizem o que significa. O que significa isso? Tem um outro aqui, como que faz? Aqui, ó. Ou esse, não. Esse. O que significa esses dois que eu mandei? Vejam aí no chat. Coraçãozinho. E o outro? O outro tá mais fácil, né? O outro é um sorriso. Outro é um sorriso. Mas você viu o coração. Não tem coração nenhum aí. Tem um menor que 3 e um 2 pontinhos e um parênteses. O fato de a gente ver um rostinho e ver um coração significa... Olha esse do Eduardo. Caramba, Eduardo. Eduardo já mais avançado já, né? Mais avançado. O fato da gente olhar para isso e perceber um rosto é um domínio simbólico, né? Um domínio simbólico nosso. A cultura, nesse ponto, ela é integrada. Uma mudança cultural leva a outras mudanças, inclusive a mudança dos símbolos. Por exemplo, as gírias. As gírias que se falavam na década de 80 não são as mesmas gírias de hoje, né? O que indicam que a cultura ela é também dinâmica. E também existem subculturas. Toda cultura maior vai gerar um substrato menor, como eu mostrei para vocês, tanto os punks como os calçudos, né? Os vileiros. Bom, no modelo cilíndrico, a gente viu basicamente que a cultura ela vai guardar uma relação tanto com o meio ambiente, tanto com a infraestrutura, que é a base econômica, tanto com a estrutura social, que são as leis, como também com a visão de mundo, aonde uma unidade afeta a outra. O Pierre Bourdieu, ele traz a ideia de campo. Campo é uma arena de competição, como, por exemplo, vocês vão se formar psicólogos, vão competir com outros psicólogos, ok? E para adentrar esse campo, você precisa do hábitos adequado. Como eu mostrei, por exemplo, o caso da dança break, né? Será que eu conseguiria entrar naquele campo? Para entrar naquele campo, se bem que as minhas danças são sensacionais, mas eu precisaria aprimorar o meu hábitos. Capitais, capital econômico, as pessoas vendem a vida, né, por isso. Capital cultural internalizado, ou seja, o que está fora você traz para dentro, aprende. Institucionalizado, uma instituição que te dá um papel, algo, reconhecendo que você aprendeu aquele algo. E capital objetivo, como, por exemplo, suponha que isso aqui seja uma estátua do Oscar. Isso é um capital cultural objetivo. Capital social é a sua credibilidade, a sua notoriedade dentro de uma sociedade. O capital simbólico, a cristalização máxima do capital social. E, por fim, a cidade de Winston Parva. 3 regiões diferentes, aonde a competição por capital era marcada pela lógica do estigma, né? E o estigma ele é uma categoria de valor deletéria que subtrai capital social e afeta as oportunidades reais dos grupos, né? Mas aqui, de novo, não é, por exemplo, se eu fosse lá da Winston Parva, o Thiago, não interessa se o Thiago é gordo, se o Thiago é feio, o problema é o Thiago ser da região 3.
A partir do momento que eu falo que eu sou zona 3, acabou, né? E a gente pode fazer aqui uma analogia aos outros estigmas que existem na nossa própria sociedade de maneira geral. Gente, ufa, tô até cansado. É isso? Então, acho que chegamos ao final. Professor, você fez revisão 2 vezes, hein? Ah, é revisão atrás de revisão. 2 vezes, revisão da revisão. Parabéns. É revisão da revisão. Bom, espero que tenha ajudado enfim, de alguma forma. Gente, na prova, não se esqueçam que vocês têm 2 tentativas, tá legal? Se vocês quiserem, evidentemente, fez uma, achou que tá de boa, beleza. Mas eu recomendaria fazer de novo, né? Porque aí você rever e pode aumentar a nota. Eu não sei como que os outros professores trabalham, se eles dão também essa segunda tentativa. Bom, professor, e as 2 tentativas vão ser com o tempo de 2 horas? 4 horas. Olha, que bom. 4 horas. Tem 4 horas. Cada tentativa você tem 4 horas. Abriu, tem 4 horas ali para executar. Então, aquele negócio, bate um suco de beterraba com laranja para dar muita energia, já melhorar ali a hidratação do cabelo, senta ali um pouco, abre ali, vai lendo na boa. É muito intuitiva também a prova, é uma questão de lógica. Não fica grilado com o conceito, querendo abrir o sistema toda hora para ver o conceito, esquece disso. Faz a prova numa boa, se a nota for ruim, depois a gente troca uma ideia e resolve isso. Tentem fazer isso como um método pedagógico, ok? Lembrando que tem... discursiva, então. Beleza. Mas não tem discursiva, que o professor tem preguiça de ler. Tô brincando, preguiça não tem. É tempo, gente, de ler. Muito, muito, muito difícil. Mas tá bom. Mas na boa. E vai ter uma questão lá, e eu vou mostrar para vocês essa questão, que é inclusive a mesma questão da presença, aonde eu vou perguntar qual conteúdo vocês gostaram mais no bimestre, e essa questão ela vale 12 pontos, ou seja, ela já vale 1/5 da prova. Então ela vale 50 a prova, 12 vocês já têm. Falta aí vocês fazerem os outros 38. E eu acho que vão tirar de letra, vai ser numa boa. Se viu a aula aqui, a gente trocou uma ideia, elogiou o meu coque, vou lá, passou já na nota. E eu sempre dou também uma arredondadinha para cima, lembrando que essa parte aí é o que eu menos importo. Confio muito nessa turma e acho que vocês vão... Eduardo, obrigado. São os seus olhos, Eduardo. Impressionante, hein, gente? Impressionante. Nesse momento, né, professor, propício, Eduardo. Não, falou em notas aí pelo elogio, ó. Não é samurai, é o Jaspion. Mandaram pra... Meu Deus do céu, já. Mas 12 pontos, gente, já é garantido. O que tem que chorar é pelos outros. Gente, eu vou abrir aqui questão para vocês, tá legal? Mas façam também a questão de presença para contabilizar. E, gente, se ficou alguma questão para trás de presença, por favor, gente, voltem lá no sistema, 2 palitos e responde para, enfim, finalizar isso aí. Respondeu todas as presenças, além de não ter falta, já fica tenho 5 pontos. Antôniozão, diga lá. O senhor mencionou que vale 12 pontos, 12 pontinhos, referente ao questionário lá da semana acadêmica? Não, a que vale 12 é a de presença de hoje, a mesma que vai estar na prova. Na verdade, hoje ela vale a presença só, mas no dia da prova ela vale 12 pontos. Aí eu já mostro agora para não ter também estranhamento, mas é legal, né, gente? Eu acho que assim, eu acho que a gente acaba se ajudando de alguma forma. Esse momento de ensino remoto, muito tenso, etc, etc. Enfim, meu objetivo aqui é só somar e não subtrair. Gente, então antes de eu ler a questão aqui, gostaria de dizer que eu curti muito esse bimestre com vocês, acho que a turma participou legal, peço desculpa se falhou alguma coisa na metodologia, se deu algum ruim. Esse negócio de ensino remoto eu ainda estou aprendendo, eu acho que se a aula fosse presencial, eu não quero pegar Covid, evidente, mas se fosse presencial, teria muita coisa
que é dinâmica, por exemplo, eu trabalho bastante, debate, enfim, eu estou me adaptando ainda. Se ficou alguma coisa, gente, no ar, eu peço desculpa, o segundo bimestre eu vou tentar, enfim, vou manter o mesmo ritmo também, vamos pegar um ritmo pesado, mas espero aí que eu tenha atendido as expectativas. Eu sei que talvez não seja a disciplina que a turma mais goste. A outra disciplina que eu leciono, que é Psicologia Social e Comunitária, eu tenho certeza que vocês vão gostar mais, que ela é um pouco menos teórica e mais prática. Pronto, e ficou devendo cantar para nós, prof. Já ouviram aquela caneta azul, gente? Azul caneta? Depois eu canto aqui. Se o Eduardo aqui fizer um backing vocal aqui, um beatbox aqui, eu faço o azul caneta. Gente, eu vou compartilhar a tela para ler. Hoje eu não posso. Ok. Bom, então se o Eduardo não pode, né? Vou deixar para lá também. Eu vou compartilhar a tela aqui que eu vou ler a questão para vocês. Vamos lá. Já acho que vocês vão ficar com saudade de mim semana que vem, hein? E no AVA aqui, gente, eu fiz um resumão de tudo isso que a gente falou, tá aqui na explicação do professor. Eu tentei escrever da forma mais simples possível. Enfim, e sempre com aqueles memes que a gente gosta, né? Vamos lá, tentar responder o questionário. Está compartilhado, né? Então, ao longo do bimestre, vimos uma série de perspectivas teóricas acerca das dinâmicas que compreendem, de um lado, o indivíduo e, de outro, a sociedade em sentido mais amplo e aqui as relações involucradas. Nesse sentido, assinale a seguir o que você achou mais interessante, ou seja, o que você achou dentro das leituras feitas nesse bimestre. Lembrando aqui que não existe certo ou errado para essa questão. Nesse caso, preocupe-se apenas em responder com sinceridade. E essa é a mesma questão, essa questão vai estar lá na prova, e lá na prova ela vale 12 pontos. Ela já vale um quinto da prova, mais de um quinto, na verdade. Enfim, eu dei o meu presente para a turma. Então, alternativa A. O mais interessante do bimestre foi a discussão acerca da obra do Norbert Elias e do John Scott, são estabelecidos Outsider, que traz consigo tanto a ideia de estigma, como também um retrato das relações de poder na sociedade e as consequências deletérias relacionadas às estratégias de competição. E foi o que a gente teve na aula passada, onde a gente discutiu preconceito, etc, etc. Eu acho que, apesar de ter sido um estudo feito em uma cidade específica, ele é replicável, né? Os axiomas que foram extraídos dele são replicáveis para outros lugares. B. O mais interessante do bimestre foi o conceito de campo e hábitos do Bourdieu, que denota a existência de diferentes campos, ao mesmo tempo que condiciona, tanto como chave de entrada, como também os quesitos de permanência e sucesso dentro do campo, a adoção e o aprimoramento do hábitos, né? Então, essa questão do campo e hábitos, né? Haverem diversos campos, cada um com seu hábitos. C. O mais interessante foi a dinâmica da economia das trocas simbólicas, ou seja, aquele monte de capital do Pierre Bourdieu, que denota a existência não de um capital, mas de uma gama de capitais que, por sua vez, são intercambiáveis entre si e são fruto da recompensa de cada um dos campos da sociedade, né? E nós somos participantes de campos que também estamos disputando capital, né? Capital de toda categoria. D. Foi interessante perceber que, de um lado, a vida em sociedade se alicerça em uma base simbólica, que é compartilhada de maneira dinâmica e integrado, que leva, por outro lado, os atos individuais se colocarem tanto como causa como consequência do âmbito coletivo. Ou seja, na vida em sociedade, o indivíduo ele é tanto influente, estruturante, como também ele é estruturado pela própria sociedade. E o modelo cilíndrico, ao meu ver, foi o ponto mais interessante do bimestre, pois aqui se tem um escopo objetivo para enxergar a dinâmica das relações sociais e como elas são moduladas pelo meio ambiente, pelas bases produtivas, normativas e também pela percepção dos valores coletivos, ou seja, como
as coisas se sobressaem, né? Ou melhor, elas interagem de maneira interdependente e simbiótica. E F, o ponto mais interessante do bimestre se deu logo no começo com a máxima de que a cultura é um conjunto de ideias, valores e percepções que afetam a sociedade ao mesmo tempo em que é afetada por ela. Gente, é triste dizer, mas chegamos a um fim. Canto aí, quem sabe, na próxima aula. Lembrando, gente, que na semana que vem, na terça-feira, nós não teremos a live. Do dia 1 ao dia 7, vocês vão estar em período de prova, aí não vão ter as lives dos professores. Aí na outra semana, a gente volta, eu vou passar para vocês uma devolutiva da prova e a gente já cai nos temas do bimestre. Esse é um bimestre muito legal, onde a gente vai discutir meios de comunicação de massa, nós vamos discutir filosofia da mente, nós vamos falar de John Locke, Rousseau, teoria da escolha racional, René Descartes, John Locke eu já falei. Nós vamos falar também sobre a relação entre norma e ética e algumas surpresas que vão vir para o final do bimestre. Gente, deixo aí aberto para vocês. Alguma dúvida, alguma questão, comentário? Professor, eu tenho uma dúvida. Eu não me lembro agora como é que foi no primeiro semestre, mas a gente não precisa responder a presença, né, no período de prova, né? Acho que não precisa. Né? Não, é bem lembrado, bem pontuado. No AVA, então, a partir do dia 1º, quando vocês entrarem no AVA, vai aparecer no meu AVA só a tela da prova, você só faz a prova, não precisa responder nenhuma questão de presença. Beleza, gente? Beleza. Tranquilo. Então é isso, né, gente? É hora de dar tchau. Aparece o caninho do Teletubb. Hora de dar tchau. Gente, às 22 horas na CNN, Donald Trump versus Biden. Enfim, por que interessa para a gente? É o imaginário coletivo, não só da sociedade americana, mas da sociedade global, né, sendo afetado por esse tipo de padrão de comunicação. Eu gosto muito, aliás, eu tenho muitos artigos escritos sobre esse tema, né, debates eleitorais e como eles influenciam as pessoas. É fantástico, é uma espécie de um esporte de competição. As pessoas veem ali os candidatos, torcem por eles como se estivesse torcendo por uma partida de futebol, reafirma convicções, enfim, é um jogo. Helena Nazário, obrigado pela aula. É isso aí, gente. Desejo aí para todos uma semana abençoada, com muito estudo, com muito conhecimento e com muita esperança, né? Esperança é agir de maneira próspera, né, em relação aos seus objetivos. E, gente, continuem se cuidando, na boa, que tudo vai dar certo. Beleza, gente? Beleza, professor. Valeu, Obrigado, boa noite. Gente, então um beijão. Beleza. Obrigada, no professor. coração. Professor, Cada um. Obrigada, Eduardo, professor. Boa noite. você dá mais alguma aula no curso de psicologia? eu leciono a disciplina Psicologia Social e Comunitária e, às vezes, eu leciono também, lá no final do curso, tópicos emergentes em psicologia. Beleza. Mas eu Então, já vamos se ver lecionei, mais vezes, né? já não tenho tempo de pegar tantas disciplinas quanto gostaria. Enfim, mas acho que vocês, não sei se felizmente ou infelizmente, ainda vão ter que ver a minha carinha por muito tempo. Quem sabe presencialmente, não? Olha, Bom, eu não vejo tomara. muito Essa é a ideia. eu não vejo muitas aulas que tem constantemente mais de 40 alunos comparecendo. Então, acho que as pessoas vão gostar bastante. Enfim,
Gente, e quando voltar às aulas presenciais, hein, o professor ele gosta de chocolate, de vinho, entende? Ou de tradicional mesmo. Eu passo o número da conta, às vezes para ajudar com alguma coisa, enfim. Achei que tradicional era uma maçã, assim. Levar uma melancia, né? Enfim, bom, é isso aí. obrigado. Nós Boa noite. gostamos também, prof. É isso aí, gente. Um chinelo. Ah, Camila, eu tô precisando. Vocês viram o que aconteceu com o Coloca meu, gente? um prego. Olha que vergonha. É um prego, gente. Boa ideia, hein, gente. Nem Professor, não dá. é tão mal, não, professor. Dá para comprar um novo. Chinelinho estourado, gente. É isso aí. Tá saindo de casa mesmo, dá para ficar descalço. Tá tranquilo. Aqui, se bem que aqui tá complicado também ficar descalço. Minha filha jogou aqui umas pecinhas de Lego, gente. Já pisaram em pecinha de Lego? Ai. Eu já. Você arranca o pé, é um negócio terrível. É pecinha de Lego, é cocô de cachorro, parece um campo minado aqui em casa. Tenho que andar, sabe, na pontinha do pé. O meu chinelo faz falta. Vou comprar um chinelo personalizado, né? Vou mandar escrever aqui, ó, psicologia aqui no meu chinelo. É isso aí, gente. Brigadão pela atenção. Tamo junto. E qualquer dúvida, eu fico à disposição no e-mail, tá legal, gente? E Cleisi, não sei se está aí ainda, eu vou responder para você o projeto amanhã, e fica tranquilo. Tem um teto aqui, mas Deus tá vendo tudo, gente. Tá bom, prof. Beleza. É isso aí, gente. Professor, obrigado. Boa noite. Tchau, boa noite. Prof. Boa noite, obrigada pela aula, prof. Boa noite. Boa noite. Boa noite, um abraço, professor. Boa noite.